Então, amanhã, segunda-feira, muitas escolas já começam a voltar às aulas e a gente foi pegar dicas de como lidar com esse período de adaptação. Não só quando a criança vai à escola pela primeira vez, mas também quando ela já cursa o ano todinho, entra de férias e a readaptação. Vamos conferir. Mamãe, está começando já o período de volta às aulas, algumas escolas e creches já começaram. E eu vim aqui conversar com a Andréia Facnetti, ela é proprietária, né, de uma creche pré-escola, para pegar dicas sobre esse período de adaptação das crianças. Andréia, as crianças estão entrando cada vez mais cedo nas escolas e nas creches, né? Assim, ainda bebezinhas. A gente falou no programa passado até da dificuldade de encontrar babá ou de alguém. E muitas vezes a criança chora, a adaptação é bem difícil. Por favor, quero dicas. O que a mãe pode fazer para que esse processo de adaptação não seja, assim, traumático? Olha, realmente é uma situação que deixa os pais, assim, com o coração bem apertado, né? Uhum. Mas eu costumo dizer, na hora de procurar um local para poder deixar, veja um local que tenha câmeras, né? Que você tenha o acesso, que você possa, porque às vezes a mãe está, oh meu Deus, será o que é que está acontecendo? E aí entra lá rapidinho. Vai lá, tem a questão do acesso, que um local que você tenha o contato direto com a proprietária para poder lhe dar aquele apoio, mandar fotos, né? Mandar uma filmagem, olha, tá brincando. Tá bem, né? Tá Às bem, vezes a mãe tá poder lá no passar trabalho. aquela segurança, né? Porque tem as câmeras, mas você recebendo uma filmagem de uma atividade, né? Que ele esteja fazendo, que esteja com aquela socialização, brincando, isso tudo vai ajudando, né? Caso de criança que está chorando, como lidar? A mãe chega, os primeiros dias normalmente acontece na escola e tudo, e aí a criança está chorando, óbvio, porque é um ambiente novo, às vezes ela está até calminha, mas vê outra criança chorando, outras crianças chorando, e acabam chorando por osmose, né? É verdade, é o choro solidário que eu costumo dizer, né? É o choro solidário, adorei. É o choro solidário. Como lidar? Olha, você tem que passar segurança para o seu filho, certo? Como? A criança, a gente pensa que é bebezinho que não entende, e eles entendem. Então, você vai conversando, olha, mamãe vai lhe deixar um local que você vai brincar, vai ter os coleguinhas. E chegar aqui, você dá um beijo, dá um abraço e vá trabalhar. Porque o que vai ter adaptação, o que vai deixar a criança tranquila é a questão da rotina. Sim. Porque ela vai ver que você vai vir deixar e vai ver que vai vir buscar. Né? Então, com essa rotina, que é a questão que é de 3 dias, normalmente, é rapidinho. Já resolve, né? Já. E Andréia, você acha que as crianças sentem, às vezes, a tensão e o nervosismo da mãe? Se a mãe A gente às vezes subestima, né? O bebê assim, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não tá... Eles já sabem como mexer com o coração da mãe. Sabe que se chorar, a mãe vai pegar, ou a mãe não vai deixar. Então, se a mãe passa segurança para o filho, né? Na questão de deixar, dar um beijo, para aquela criança sentir que ela está num local legal, que ela está num local seguro. Se a mãe chora, se a mãe fica apreensiva, vai passar insegurança para a criança. Eu já ouvi de algumas amigas minhas que algumas escolas adotam, no processo de adaptação, a mãe deixa o filho na sala de aula e dali a 15 minutos ela volta. Depois, na semana seguinte, daqui a meia hora, ela volta, 1 hora. Para que o filho tenha a sensação de que a mãe vai, mas ela volta. Qual a sua opinião com relação a isso? Olha, eu converso muito com psicólogos, né? Já tive várias opiniões e o que mais se adequou, o que mais assim deu certo aqui na questão da adaptação foi você deixar a criança, como eu estava dizendo, conversar com a criança e deixar. E deixar mesmo e sair, o roteiro. Né? Porque a criança, ela vai entender com a rotina que você vai vir deixar e que você vai vir buscar. Muitos pais, às vezes, chegam para mim e perguntam, André, eu posso vir visitar meu filho? A avó pode vir? Eu digo, pode. Você pode ficar à vontade para poder vir. Só que o que é que acontece? Na cabeça da criança, você deixou. E quando chega para poder visitar, já é hora de ir embora. Entendi. E às vezes, aliás, todas as vezes a criança está brincando, está bem, e ela vê os pais e
acha que já é hora de ir embora. Acha que já é hora de ir embora. Então, isso atrapalha muito a cabecinha deles, né? Entendi. Essa questão já trabalhei dessa forma. A criança fica, a mãe fica 1 hora, depois fica meia hora, para poder. Só que, enquanto você está no local, a criança não quer saber de outra pessoa, ela quer saber só de estar com a mãe, né? Entendi. Então, às vezes, está fazendo atividades, as crianças, aí a criança chora, a mãe vai querer pegar, porque é normal. Lógico. É normal, lógico, é a questão do carinho para a mãe que vê o filho chorando não vai querer pegar. É. Uma dica também muito importante para as crianças que estão retornando, né, às aulas, é quando você entra de férias, a rotina de muitas crianças, não vou dizer de todas, mas de muitas, bagunça, acorda tarde, quer dormir tarde brincando, quer aproveitar as férias, né? Hora de alimentação. Hora de alimentação, quer comer besteira, enfim. E muitas vezes as mães acabam deixando porque estão de férias, né? Então você, pelo menos uma semana antes, volta a questão da adaptação, para dormir cedo, para poder lanchar, ter aquela rotinazinha para a criança não sentir tanto ao voltar às aulas, né? Para o retorno das aulas não ser aquela coisa, aquela situação sofrida, chega com sono e quer brincar. Então, assim, para poder entrar na rotina, para poder não sentir tanto. Que já é uma prévia do que tá vindo. Tá vendo, mamães, as dicas maravilhosas aqui da Andréia, para que esse período de volta às aulas seja bem mais tranquilo. Gostei, muita coisa aí que eu não sabia. Voltamos aqui com Kaline Matos, que é fisioterapeuta e já está toda paramentada. Olha só, gente, pergunta óbvio. Kaline, é mais difícil amamentar gêmeos? Sim, é mais difícil porque essa mulher ela tem uma sobrecarga maior, né? O tempo que ela passaria amamentando é maior do que o tempo que uma mãe sozinha com um bebê passaria. Entendeu? Então a gente precisa dar muito apoio para essa mulher. Às vezes a gente fala que eu percebo que a cobrança é o dobro, em dobro, né? Mas na verdade o apoio para uma mãe gemelar, esse sim é que tem que ser em dobro, porque não é fácil. A demanda é maior, a sobrecarga em cima da mama é maior, né? O tempo que aquela mulher poderia estar dormindo, comendo, tomando um banho, vem um outro bebê. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso também. Tá, e aí existe alguma forma de programar a amamentação para que aconteça, por exemplo, como você está aí agora, né? Amamentando os dois ao mesmo tempo para que os dois fiquem saciados e assim ela possa ter um descanso. Porque assim, eu lembro que, nossa, eu amamentava os primeiros dias, demora 40 minutos. E aí com pouco tempo o leite materno já é digerido e a gente já está lá no pique de novo. Então, assim, se a mãe ficar depois o outro, ela não vai fazer mais nada na vida, coitada. É verdade. Existe um esquema para fazer isso? Existe possibilidades de esquema durante a amamentação. Isso vai variar muito, depende muito dos bebês, depende muito das condições daquela mulher. Exemplo, uma mulher que tem um parto normal, ela vai ter uma facilidade maior, né, para amamentar, porque ela não vai ter restrições em ficar sentada, deitada, em relação ao posicionamento. Em quem tem um parto, quem tem a cesariana, na verdade, tem essas restrições. Então, uma dica que eu já começo é uma cadeira confortável, para ela ficar bem apoiada, tá certo? Almofada para amamentar. Almofada da Espaço Nascer, maravilhosa. Justamente, maravilhosa, a almofada da Espaço Nascer. Porque segurar os dois bebês ao mesmo tempo sobrecarrega muito, principalmente a coluna. E a almofada dá esse apoio? E a almofada dá esse apoio. A almofada é para apoiar os braços, é para sustentar um pouco o peso dos bebês, para não sobrecarregar a postura dela. Então, a gente poderia sim utilizar e precisa tomar esse cuidado. Aqui é uma posição que é muito utilizada pelas mães de gemelar. Com que idade? Justamente para diminuir esse tempo, né? Isso vai depender do tamanho dos bebês, né? Bebês que são muito grandes, mais de 3 quilos, às vezes fica um pouco mais complicado fazer esse posicionamento. Sim. Bebês que nascem entre 2,500, 3 quilos é mais fácil. Então, a mãe posiciona os dois ao mesmo tempo e oferece a mama, tá certo? Nessa posição. E aí ela consegue passar um tempo mais prolongado, consegue, se a cadeira for confortável, ser mais apoiada. E sempre tomar cuidado, Aline, com a postura, porque essa mulher ela vai passar horas nessa mesma posição, dias. Então, se você não tomar cuidado ergonomicamente, em proteger a coluna, em proteger os braços, em proteger o punho. Muitas mães sentem dor no punho, porque ficam segurando o bebê durante muito tempo. Então, se ela não tomar cuidado,
acaba sentindo muitas dores e isso interfere na amamentação, porque ela não vai conseguir ficar nessa posição. Sim, Entendeu? sim, entendi. Outro detalhe importante, às vezes as mães me perguntam muito, Kaline, eu deixo o peito direito só para Maria, eu deixo o peito esquerdo só para o João, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as mamas são assimétricas. Às vezes, uma mama tem, a mãe tem uma dificuldade maior de colocar naquele peito, às vezes tem uma fissura mamilar maior, que é outro ponto importante. Como sobrecarrega muito o bico do peito, a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre avaliando, porque chega um ponto que fica insuportável a sucção, né? De dor, né? De dor. Então, o ideal é que se esteja um revezamento, que não deixe fixo, mas depois da amamentação estabelecida, a gente pode tentar ver essas regrinhas, né? Para realmente deixar um no peito e o outro no outro. É mais comum a mãe de gêmeos precisar usar a fórmula? É mais comum, porque a sobrecarga é muito grande, nem sempre ela tem uma demanda, porque isso também é da fisiologia da mulher. Nem sempre ela tem uma demanda que possa suprir. Às vezes também, como ela fica muito mais cansada, ela não tem aquele time, né, para poder encher o peito novamente, descansar, se alimentar. Então, o ideal é que realmente essa mulher seja avaliada por profissionais que são especialistas em amamentação e pelo pediatra, para sempre analisar o binômio mãe e bebê, porque a amamentação não é só né, não é só os bebês. A gente tem que avaliar o lado da mãe também e a necessidade dos três, né? Se aquela mulher consegue suprir, também já acompanhei casos de gemelares, dela amamentar exclusivamente. Isso também, como a Soraya falou, a questão emocional ela é muito importante, que essas mulheres sejam apoiadas, que elas tenham uma rede de apoio, né? Que psicologicamente ela esteja, né? Preparada para vivenciar isso. Então, ela é uma mulher que com certeza ela vai conseguir amamentar. Se essa mulher tiver dificuldade, se a gente notar que os bebês não estão se satisfazendo, se ela estiver muito esgotada, tanto física como emocionalmente, né? Porque quando você recebe um bebê não é fácil, a gente modifica a nossa rotina toda. Então é preciso ser avaliado e, se for necessário, iniciar sim a complementação. Você falou em cansaço, esgotamento físico e etc. Eu queria saber da Soraya, você acha que as mães de múltiplos têm mais tendência a ter a depressão pós-parto ou baby blues, né, que é chamado? Hoje em dia, em torno de 60% a 80% das mulheres, elas desenvolvem baby blues, né? E isso tem uma ligação muito forte com a questão hormonal. E a mulher que passa por esse tipo de gestação, por esse tipo de parto, ela tem um banho hormonal maior, né? Sim. Então, ela tem uma predisposição. Agora, se você faz um acompanhamento, se você tem uma gravidez mais tranquila, a probabilidade de você desenvolver é menor. O estresse tem uma interferência muito grande nisso, né? Porque o próprio puerpério já é uma fase delicada. De 1 com 2, você imagina, né? Então, é uma fase que a mulher precisa... A Kaline falou uma coisa que eu tenho observado, principalmente quando eu vou depois visitar algumas gestantes, não só amigas, mas às vezes algumas pacientes, o quanto essas mulheres estão sozinhas. A Kaline falou essa questão da rede de apoio, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Nossa, aqui com os gêmeos é fundamental, gente. Olha, chegar uma amiga para oferecer para ficar com o filho, enquanto ela tira um cochilo com o filho, já é tudo de bom. Imagina com 2, né? Exatamente. E essa rede de apoio, parece que ela está um pouco enfraquecida, sabe? E essas gestantes, essas mulheres, essas puérperas, elas estão precisando dessa rede de apoio. Da avó, da tia, da prima, do esposo, né? Dessa família e dos amigos também, que você não vá lá apenas fazer uma visita, né? Mas que você vá ajudar essa gestante. A cultura mudou muito, né, Soraya? Antigamente, nossas mães passaram por isso. Tinha as duas avós ali do lado, tinha sempre uma tia que estava à disposição, aquela tia da família que cuidava de todos os bebês. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, né? Está cada vez mais difícil. As avós, né, não são mais aquelas vovozinhas de vestido, têm sua vida ativa, suas atividades. Então, realmente, as mulheres, elas estão passando mais tempo sozinhas nessa fase que ela é muito difícil. Uma fase de adaptação incrível, né? Você muda a sua vida do dia para a noite, mas você realmente precisa de apoio. E você se preparar para essas mudanças psicologicamente é algo fundamental. Infelizmente, o pré-natal da mulher ainda não é um pré-natal multiprofissional, que eu acho que realmente as mulheres merecem vivenciar isso. E a psicologia, ela é
fundamental em todas essas fases. Não só na gestação, como eu acho que na preparação para você ter um filho, na possibilidade de você gestar uma criança, no período gestacional e no pós-parto. É o enxoval psíquico que a Soraya trouxe pra gente hoje. É a pura verdade. As mulheres, elas merecem, né, vivenciar e ter esse apoio. Fica a dica, então, para todos os parentes, mamães, tias, pai, vovó, amigo, todo mundo, as mães precisam, as mães de gêmeos precisam em dobro desse apoio. Muito obrigada, meninas, por todas essas dicas. Que a Aline, que está aqui linda, maravilhosa, amamentando os gêmeos, Ju, né? No próximo domingo a gente volta. Se você quiser rever tudo que a gente falou até aqui, entra lá no CV Play. E se você tiver dicas de matérias, é só entrar lá no nosso Instagram e mandar um direct, @AlinePapoMãe. Beijo grande, até o próximo domingo. Tchau, tchau.